Diz assim a palavra de Deus: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus, os perizeus, habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e ora, e olha, desde o lugar onde estás, para o lado norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Amém? Igreja, essa história de Abraão e de Ló, ela é muito interessante. Abraão, ele sai da sua terra, no capítulo 12 de Gênesis, e vai para uma terra que o Senhor disse que lhe mostraria. Então Abraão, ele precisou ter muita fé para tomar essa atitude, sair da zona de conforto, sair da onde ele estava devidamente instalado, romper com a cultura da sua família e ir para um lugar desconhecido, uma terra que Deus iria lhe mostrar. Ou seja, ele deixou para trás tudo que era concreto, tudo que era material, e caminhou olhando para as promessas de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando você está caminhando em direção ao que você está vendo, isso não é fé. Isso é vista, é você andar por vista. E o erro de Abraão foi que ele levou Ló, e Ló foi com ele. Ló pegou carona, na vida de Abraão, na promessa de Abraão, no propósito que Deus estabeleceu sobre a vida de Abraão. Só que ambos, eles eram pessoas assim, que tinham bastante posses, tanto Abraão como Ló. Eles tinham rebanhos de gado, e muitos servos e servas ao seu comando. E chegou um determinado momento na caminhada, em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar pelos poços de água, pelas pastagens melhores. Cada um estava defendendo, vamos dizer assim, o seu patrão. Só que criou-se uma contenda. E Abraão, vendo toda aquela situação, chamou Ló, falou: Ló, nós não podemos brigar, somos parentes, Então, não é bom que haja entre mim e ti contendas. E aí Abraão, ele age de uma maneira que ele encontra uma solução pacífica para aquela situação. E ele, irmãos, toma uma decisão espantosamente generosa e humilde, porque ele, como o tio de Ló, como aquele que era o patriarca mais velho, ele tinha condição de escolher tudo antes. Só que ao invés dele escolher, ele dá essa condição a Ló e diz: Ló, é o seguinte, eu te dou a opção de você escolher para onde você quer ir. Escolhe o lugar. Se você escolher para a direita ou para a esquerda, se você escolher para a esquerda ou para a direita, e assim vamos tocar o nosso barco. E aí o que aconteceu? Ló, ele olhou para onde? Para as campinas do Jordão, que ficavam no território de Sodoma e de Gomorra. Os olhos dele se encheram com aquela visão. Irmãos, bem no início desse vídeo, passou umas campinas verdes, bem regada, com muitos rios. Ali era o Rio Jordão, seus afluentes. Aquela região, a Bíblia descreve como o jardim do Senhor. Era uma região muito fértil, era uma região muito bonita, era uma região esplendorosa, era uma região de rara
Sabe aquela situação de encher os olhos, quando você vê, enche os olhos, e o que aconteceu? Os olhos de Ló ficaram seduzidos por toda aquela beleza, por toda aquela visão esplendorosa que havia naqueles vales, que havia naquela campina, que estava ali envolvida em torno de Sodoma e de Gomorra. E isso me chama a atenção para o seguinte fato, de que muitas vezes por trás de algo bonito, pode se esconder algo extremamente maligno, algo extremamente perigoso. Às vezes, a gente dá valor àquilo que é belo por fora, e não está vendo o perigo que está por trás daquela beleza. E Ló, ele não se atentou para isso, ele simplesmente se deixou seduzir pelo brilho da beleza terrena, das coisas terrenas que ele viu ali, e ele falou: não, eu vou caminhar para cá. E Abraão não, Abraão falou: vou ficar no deserto, vou ficar na minha, vou ficar tranquilo, né? Não estou preocupado com campinas, não estou preocupado com pastos verdejantes, não estou preocupado em ir para o melhor lugar, porque eu não preciso do melhor lugar, eu preciso do melhor Deus, do Deus Todo-Poderoso ao meu lado. E eu quero dizer para você, querido, quem está com Deus, não importa se o cenário é feio ou se ele é bonito. Se ele é feio, ele vai ficar bonito, e se ele é bonito, ele vai ficar mais bonito ainda. Por quê? Porque com Deus tudo coopera em nosso favor. Tem um texto que eu gosto muito que diz que todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, nós precisamos colocar o nosso compromisso na pessoa do Senhor, e todas as demais coisas que nós precisamos, o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Tanto é que depois que Ló saiu, que Ló se apartou de Abraão, o Senhor chegou e falou: Abraão, agora eu vou falar com você. Ló já foi, chega aqui pertinho, olha para a direita, para a esquerda, olha para a direita, para a esquerda, para frente, norte, para o sul, contempla tudo que os seus olhos contemplar, porque eu te darei toda essa terra, a ti e a tua descendência, para sempre. Abraão não precisou se preocupar em ter o melhor, ele precisou se preocupar em agradar o coração de Deus. Vou repetir, ele não precisou se preocupar em ter o melhor dessa terra, ele só precisou se preocupar em fazer ou ter a melhor atitude para agradar o coração de Deus. Enquanto Ló pensou egoisticamente, querendo o melhor para si, Abraão pensou generosamente, pensando em dar o melhor para o outro, em sacrificar-se se necessário fosse. Só que Deus se agradou dessa atitude. Por isso eu sempre digo, vale a pena, irmãos, sacrificarmos coisas para valorizar pessoas, amém? Sacrificarmos do que nós podemos ter para nós, para ajudar os outros, porque quando agimos assim, entramos em sintonia com o amor que está no coração do nosso Deus, porque o nosso Deus não é egoísta, o nosso Deus não é egocêntrico, o nosso Deus não é uma pessoa que pensa primeiro em si, depois nos outros. Ele pensa sempre naquilo que ele pode fazer por aqueles a quem ele ama, mesmo que isso custe dor e sofrimento para ele mesmo. Foi isso que ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele pensou em você, ele pensou em mim, e ele sofreu para demonstrar todo esse amor por nós. Abraão, naquele momento, ele entrou em sintonia com o coração de Deus. E quando a gente está em sintonia com o coração de Deus, irmãos, o que aparece em nós não é o egoísmo, não é a ganância, não é o desejo de levar vantagem sobre os outros, mas o desejo de fazer aquilo que é melhor para os outros e que é mais correto, presta atenção, que é mais correto aos olhos de Deus. Às vezes nós temos que pensar o que é mais correto aos olhos de Deus, amém, queridos? Aqui nós temos dois justos, porque Abraão é justo, Ló também é considerado justo, só que nós temos aqui um justo que está andando pela fé, porque não está se deixando guiar ou seduzir pela visão das coisas que a terra, que o mundo lhe apresenta. Ele está esperando em Deus, está buscando em Deus, está esperando naquilo que o Senhor vai fazer, enquanto que o outro justo está andando por vista, está se deixando seduzir pelo brilho
das coisas terrenas e estar caminhando em direção a elas. Por que eu estou dando essa pequena introdução? Porque essa história acaba que Ló acabou se tornando um morador de Sodoma. O fato é, irmãos, que Ló, ele se afastou de Abraão e ele começou a se aproximar cada vez mais de Sodoma e de Gomorra. Primeiro ele olhou para as campinas do Jordão, só que depois de um tempo ele não estava mais nas campinas, ele estava dentro de Sodoma. Por quê? Porque o mundo, ele é sedutor. À medida que o nosso coração se aproxima daquilo que é errado, mas que nos seduz, a gente não consegue ficar no mesmo ponto, a gente quer um pouco mais, a gente sempre quer um pouco mais, a gente quer estar sempre mais perto, a gente quer entrar, irmãos, a gente quer ir mais fundo, e isso é um perigo para nós, porque o mundo, irmãos, ele não brinca de nos corromper, porque o mundo jaz no maligno. Então nós temos uma luta diária contra o mundo, que é um sistema demoníaco de valores, que trabalha para corromper o nosso coração todos os dias, e ele procura agir na nossa vida, chamando a nossa atenção, seduzindo o nosso coração, com coisas que para nós são esplendorosas, são agradáveis aos olhos, né? Por exemplo, se você vai lá no Éden, tinha lá o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava lá. Adão e Eva passavam por aquele fruto todo dia, nenhum dos dois sentia vontade de comer daquele fruto, mas um dia apareceu Satanás e falou para Eva: e esse fruto aí? O que Deus te falou? Falou que a gente não deve comer, porque senão a gente vai morrer. Aí Satanás falou para Eva: o dia que você comer desse fruto, Eva, você será igual a Deus. Entrou no coração dela o quê? O desejo. Entrou no coração de Eva o quê? A admiração pelo fruto. Ela não tinha antes, mas passou a ter, porque ela foi induzida. Amém, irmãos? Alguém a induziu, alguém trabalhou no seu coração para que os seus olhos fossem colocados naquele fruto de uma maneira diferente. E esta ação do inimigo na minha vida e na sua acontece da mesma forma todos os dias. O inimigo, ele trabalha para colocar no seu coração o que não deve estar no seu coração. Ele trabalha para que os seus olhos sejam postos naquilo que, ao invés de trazer vida, vai trazer morte sobre a tua vida. E aí, irmãos, o fato é que Ló foi parar em Sodoma. E quando eu fui estudar um pouco sobre Sodoma, irmãos, eu descobri que Sodoma era uma cidade-estado. Ela não era uma cidade pequenininha, ela era uma grande cidade, era uma potência. Era uma cidade que ficava situada no vale de Sitim, entre a Jordânia e a costa do Mar Morto. Era uma cidade grande, irmãos, porque as campinas eram bem regadas, tudo que se plantava dava. A agricultura era pujante, criação de animais. A cidade era moderna, ela tinha, irmãos, palácios, centros culturais. Ela era uma cidade muito grande, muito bonita, e todos que viviam lá, viviam em prosperidade. Porém, os moradores de Sodoma, eles não eram bem receptivos aos visitantes, não havia uma hospitalidade, eles agiam com violência, muitas vezes contra aqueles que visitavam a cidade. E eles, irmãos, eles se afastaram completamente da presença de Deus. Então Sodoma era grande, era uma cidade pujante, era uma cidade próspera, mas totalmente longe da presença e da vontade de Deus. E quando nós somos trazidos hoje 2025, para olharmos para Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade, ou que foram cidades que existiram lá no início da criação, irmãos, Deus, Ele nos chama a um alerta. A mensagem sobre a destruição de Sodoma e Gomorra é um alerta de Deus para uma sociedade perdida, é um alerta de Deus para uma sociedade corrompida pelo pecado, é um alerta de Deus para uma sociedade que decidiu dar as costas para o Senhor.
que decidiu se voltar contra a vontade de Deus, dar as costas para Deus. A mensagem da destruição de Sodoma e Gomorra é um alerta de Deus para todos aqueles que insistem em permanecer no pecado, tendo a oportunidade de se arrepender, tendo a oportunidade de mudar de vida, tendo a oportunidade de dizer: não, eu não quero pecado, eu quero a vontade de Deus, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero viver um relacionamento íntimo com Deus. Todos que rejeitam, irmãos, essa oportunidade de se voltar para Deus, estão recebendo uma mensagem de alerta de Deus, onde Deus está dizendo: em função do pecado, em função da iniquidade, virá um juízo sobre todos aqueles que me rejeitam. Haverá um juízo de morte, de destruição, de condenação sobre todos aqueles que me rejeitam, não porque eu queira, mas porque você escolheu dar as costas para mim, porque você escolheu dar as costas ao Senhor da vida. Por isso você pode colher morte. Irmãos, nós temos que olhar para a Bíblia hoje e nós temos que entender o seguinte: Deus é amor, amém? Quem crê que Deus é amor? Mas Deus não é só amor, Deus também é justiça. E nós temos que entender que mesmo Deus sendo amor, a medida da sua paciência, ela tem um limite máximo. Quando esse limite é atingido, Deus precisa executar juízo. E foi exatamente isso que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E quando Deus, em função do amor, Ele executa a justiça, Ele sempre executa a justiça com o máximo de paciência. Todas as vezes que Deus executa a justiça, Ele executa a justiça com o máximo de paciência, de tolerância, de longanimidade. Porém, a justiça de Deus, ela é inevitável. Ela é inevitável. Haverá juízo sobre o pecado, sobre a iniquidade, porque Deus ama o ser humano, mas Ele abomina o pecado. Amém? Deus ama a sua vida. Fala para o seu irmão: Deus te ama. Isso tem que ficar claro: Deus te ama, mas Ele abomina o pecado na sua vida, porque Ele não compactua com o pecado. Ele é santo, Ele não pode ter conexão com o pecado, porque Ele é santo. Então o que acontece? Ele te dá a oportunidade de aceitar andar com Ele, mas quando você escolhe o pecado, é como se você estivesse dizendo para Deus: eu prefiro o pecado do que o Senhor na minha vida. Aí o que acontece? Como Ele tem que condenar o pecado, e você está com o pecado, a condenação que vem sobre o pecado vem sobre a sua vida. A mensagem que está em torno da destruição de Sodoma e Gomorra é um alerta para uma sociedade. E quando eu falo sociedade, não estou falando para a igreja só, não, estou falando toda a sociedade. Uma sociedade que, em função da sua conexão profunda com o pecado, se tornou arrogante, orgulhosa e autossuficiente. Qual foi, pastor, o maior pecado de Sodoma e de Gomorra? Orgulho, arrogância, autossuficiência. Eu estava observando alguns estudos arqueológicos que falam de Sodoma. Não foi achado templo em Sodoma para adorar-se a Deus. Havia de tudo, mas não havia templo. Ou seja, a preocupação dos sodomitas, era prosperar, era conquistar, mas não era adorar a Deus. Ou seja, não havia espaço para Deus naquela cidade. E esse espaço para Deus que não havia naquela cidade era a consequência de não haver espaço para Deus no coração das pessoas. Ou seja, havia espaço para dinheiro, havia espaço para sexo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão da sexualidade. Havia espaço para diversão, havia espaço para prazeres, havia espaço para tudo, mas não havia espaço para Deus. Uma sociedade
onde o coração das pessoas tem espaço para tudo, mas não tem espaço para Deus, é uma sociedade que caminha debaixo de uma expectativa de juízo e de condenação da parte de Deus, porque é uma sociedade que está expurgando Deus da sua vida. Então Sodoma representa uma sociedade que por orgulho e por arrogância se tornou autossuficiente. Eles pensavam que eles só precisavam de si mesmos, do seu trabalho, da sua ciência, da sua intelectualidade, da sua cultura, vamos dizer assim, dos seus talentos artísticos, mas eles não precisavam de Deus. E isso foi endurecendo o coração daquele povo. Irmãos, Sodoma e Gomorra nos traz uma mensagem que cabe para nós hoje, dizendo que é possível que o coração do ser humano se endureça a tal ponto dele não conseguir se arrepender dos seus pecados e não conseguir se voltar para Deus. Porque Deus, irmãos, é misericordioso, extremamente misericordioso. A pessoa ela pode ter cometido os piores crimes e delitos, se houver arrependimento no seu coração, e a pessoa se arrepender dos seus pecados diante de Deus, o que Deus faz? Ele acolhe, Ele abraça. Mas não era isso que o povo de Sodoma e de Gomorra queriam. Eles queriam ficar longe de Deus, eles queriam ter Deus longe de suas vidas. O espaço para Deus não existia em seus corações. E eu quero fazer uma pergunta para você: como está o espaço de Deus na sua vida? Pergunta para o seu irmão: como está o espaço de Deus na sua vida? Ah, pastor, no meu coração o espaço de Deus é grande. Deus tem um espaço enorme na minha vida. Ah, pastor, no meu coração Deus tem um quartinho lá no fundo, né? No meu coração não tem espaço, pastor, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho aquilo, né? A gente tem que avaliar qual é o espaço que nós estamos dando para Deus nesse tempo. Porque, irmãos, só o dinheiro pode ter espaço na nossa vida? Só diversão? Só o trabalho? Só prazeres? Deus não pode ter espaço? Não tem espaço para oração na sua vida? Não tem espaço para adoração? Não tem espaço para estar numa igreja? Não tem espaço para você ler a Bíblia na sua casa e fazer um culto com a sua família dentro da sua casa? Não tem espaço? Cuidado, porque assim como Deus tratou com Sodoma e Gomorra, existe uma promessa profética e bíblica que Deus vai tratar com a geração dos nossos dias. E o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que haverá mais rigor com essa geração nossa do que houve para com Sodoma e para com Gomorra. Isso quer dizer que essa geração nossa, ela será mais perdida, o nível de perdição superará o nível de perdição que houve em Sodoma e que houve em Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra retrata uma sociedade onde as pessoas não estão preocupadas em dar espaço para Deus. Não tinha templo naquela cidade, ou seja, não tinha espaço para adoração, não tinha espaço para oração, não tinha espaço para se buscar a Deus, mas tinha muito espaço para se buscar dinheiro, para se buscar felicidade, para se buscar sucesso nas coisas deste mundo, mas não em Deus. E nós precisamos avaliar se nós não estamos vivendo nesses dias, se nós não estamos vivendo hoje, de certa forma, como o povo estava vivendo naquela época. Porque é muito fácil a gente se afastar de Deus, é muito fácil a gente se perder nos caminhos pecaminosos que muitas vezes o diabo, o mundo coloca na nossa frente. É muito fácil, irmãos. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma mensagem de alerta para uma sociedade, irmãos, extremamente depravada e promíscua, sexualmente falando. Irmãos, a história de Sodoma e Gomorra é marcada pela promiscuidade sexual, de uma maneira tão profunda, tão grande,
que não tinha como desassociar a vida sexual do povo com o dia a dia do povo. A impressão era que em cada esquina alguém estava tendo relação sexual com outra pessoa, de tão grande que era a depravação naquela cidade. E isso fica claro, irmãos, quando lá em Gênesis 19, 4 e 5, não sei se tem alguém para colocar lá, Gênesis 19, Gênesis 19, capítulo 19, versículo 4 e 5, quero que vocês prestem atenção nesse texto. Antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço, olha só, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, né? E chamaram a Ló e disseram-lhe: aonde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Tem alguma versão bíblica que diz assim: traga-os para fora, para que tenhamos relações com eles. Quem tem essa versão aí na sua mão? Irmã Lúcia tem essa versão. Porque a palavra conheçamos aqui não é de conhecer, tudo bem, vim aqui te conhecer, tá? Nós viemos assim de todos os bairros aqui de Sodoma, só para conhecer vocês. Não é o sentido de conhecer, de se apresentar. Conhecer, no sentido bíblico, é ter relação sexual. O que aqueles homens queriam? Violentar os anjos. Eles queriam ter relações com os anjos. Então, olha o nível da depravação. A depravação, ela estava no jovem, mas ela também estava no ancião. De mamando a caducando, todo mundo estava com a sua mente, com o seu coração totalmente depravado, totalmente entregue à imoralidade sexual. Aí tem gente falando: mas pastor, será que o pecado de Sodoma não era outro? Porque o texto não é claro, não fala que era imoralidade sexual. Só que aí você, por exemplo, abre a sua Bíblia em Judas. Judas, está lá no finalzinho da Bíblia. Judas 1,7. Judas 1,7 diz assim: olha só, isso é Novo Testamento, tá? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue ao que, irmãos? Fornicação com aqueles que, ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do quê? Do fogo eterno. Irmãos, se você pegar na sua Bíblia, joga lá no Google, por exemplo, textos do Novo Testamento que fala de Sodoma e Gomorra, você vai ver uma infinidade de textos associando a cidade de Sodoma e Gomorra a um tipo de vida condenável, a um tipo de atitude promíscua, falando de relações sexuais e morais totalmente reprováveis aos olhos de Deus. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, 9, está dizendo ali, está falando ali sobre os pecados que não vão deixar as pessoas entrar no reino dos céus. Diz assim: vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aí tem algumas versões que diz assim: nem os sodomitas. Está lá sodomitas, irmãos? Sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os efeminados, né? Então antes, volta um pouquinho antes aí da Bíblia. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Em outras versões diz: nem aqueles que praticam a homossexualidade de forma passiva ou ativa. Ou seja, nessa tradução, a homossexualidade ela é trazida na NVI. O termo sodomita e efeminado é substituído pelo termo homossexuais, ativos ou passivos. Em outras palavras,
esse tipo de prática sexual está relacionado com a prática que se fazia em Sodoma. Os irmãos conseguem entender? Então, talvez lá no Antigo Testamento não estava muito claro, mas você vai pegando toda a Bíblia e você vai vendo todos os textos que os autores bíblicos, o apóstolo Paulo, Jesus, os evangelhos, né, Jeremias, Isaías, falam muito sobre Sodoma e Gomorra. Vocês vão vendo que todos esses textos ligam Sodoma a uma prática imoral em relação à questão de sexualidade, principalmente voltado à homossexualidade. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala com os romanos e ele fala com a igreja de Corinto, por exemplo, no capítulo 1 de Romanos, ele fala muito sobre essa questão da homossexualidade. E também aqui para os coríntios, ele também fala sobre isso. E aí talvez alguém fale, mas pastor, será que Paulo não estava sendo assim preconceituoso? Será que Paulo não estava assim meio que influenciado pela lei judaica, pela lei mosaica? E eu digo, não, irmãos, porque o apóstolo Paulo, entenda muito bem o chamado do apóstolo Paulo. Quando o Senhor Jesus fala com Ananias sobre o apóstolo Paulo, ele diz: este para mim é um vaso escolhido, a quem eu escolhi para levar a minha salvação aos gentios. Ou seja, ele seria o pregador do evangelho aos gentios. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele era totalmente contrário a essa questão de você querer pregar a lei para os gentios. Por exemplo, lá no livro dos Gálatas, Paulo se levanta contra Pedro e contra outros crentes que queriam circuncidar os Gálatas. Ele diz: nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça e da promessa de Deus feita a Abraão. E a promessa de Deus feita a Abraão vem antes da lei. Nós somos herdeiros da promessa, somos filhos de Deus em Abraão e somos filhos de Deus debaixo da graça que há em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito entendida sobre o fato de estarmos debaixo da graça. E debaixo da graça, ele mostra que a homossexualidade é condenada aos olhos de Deus. Então Paulo, ele não estava agindo segundo a lei, mas segundo o conhecimento que ele tinha do caráter de Deus. E segundo o conhecimento que ele tinha do caráter de Deus, ele entendia que Deus não aprovava tais práticas. E isso estava relacionado também com aquilo que era vivido em Sodoma e em Gomorra. Irmãos, quantos aqui sabem de onde vem a palavra lésbica? Quantos sabem? Tem algumas pessoas que sabem. Então, se eu falar alguma besteira aqui, os irmãos depois me corrigem. Mas 6 séculos antes do nascimento de Cristo, numa ilha chamada Lesbos, uma ilha grega chamada Lesbos, havia uma poetisa chamada Safo. Era uma profetisa grega, e ela escrevia poemas exaltando o amor sexual entre as mulheres, principalmente as mulheres que viviam na ilha de Lesbos. E por causa da influência dessa poetisa grega, e por causa da sua origem, como tendo nascido nessa ilha de Lesbos, e por causa da sua obra feita em homenagem ao amor das mulheres nessa ilha, surgiu o termo lésbicos, ou lésbicas, né, para tratar da relação sexual entre mulheres, entre pessoas do mesmo sexo, no caso do sexo feminino. Então tudo isso foi trabalhado pelo apóstolo Paulo com os coríntios de uma maneira muito detalhada, dizendo: olha, no passado vocês andavam nesses caminhos. E quando eu falo isso, irmãos, sobre pecados sexuais, não estou dizendo que era só homossexualidade, adultério, fornicação, todo e qualquer tipo de relação sexual contrária à vontade de Deus leva a pessoa à perdição, sim ou não? Uma pessoa que vive na fornicação, mesmo que seja um homem com uma mulher, está na fornicação, está em pecado, sim ou não? Uma pessoa que está casada, resolve ter relação com outra mulher, ou vice-versa, está em pecado, está debaixo de condenação. Tudo isso são pecados sexuais. E o apóstolo Paulo, ele fala: gente, vocês andaram nisso no outro tempo, vocês eram trevas, agora vocês são luz. Deus não te condena pelo que você fez, Ele te aceita, mas agora vocês precisam viver uma vida
diferente. Isso não pode mais fazer parte da vida de vocês. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra é um recado de Deus a uma geração que não quer viver uma vida sexual segundo os padrões da palavra de Deus. E muita gente vai se perder por causa da sua sexualidade, porque não quer dar a mão à palmatória. Irmãos, o sexo é uma bênção, é algo prazeroso que Deus fez para ser vivido entre homem e mulher dentro do casamento. Você quer ter relação sexual? Casa, né? Ora, pede para Deus enviar o varão, pede para Deus enviar a varoa, casa com essa pessoa e aí você parte para dentro, né? Vai fundo, mas fora disso, estamos brincando com a vontade de Deus. E hoje tem muita gente brincando com a vontade de Deus, irmão. O sexo virou uma coisa banal. Hoje em dia a sociedade defende todo e qualquer tipo de prática sexual. Eu fico horrorizado quando eu vejo pessoas tendo sexo com árvore, com bicicleta, com guitarra, com tudo que é tipo de coisa que você possa imaginar, e as pessoas aplaudem. Olha que legal, ele é pansexual, porque tem sexo com as coisas, e aí a sociedade aplaude coisas que são absurdas. Mas se nós, como cristãos, levantamos para dizer que um homem deve casar com uma mulher, deve constituir, não, esse povo é ridículo, esse povo é preconceituoso, esse povo é do mal. Irmãos, é assim que a sociedade nos trata, por defendermos aquilo que Deus defende, por defendermos aquilo que a Bíblia defende. E você não pode se acovardar, você não pode ser uma covarde, você não pode ser um covarde. Por quê? Porque a sociedade está dizendo que, segundo os parâmetros da sociedade, o certo é isso, o certo é aquilo que está na palavra de Deus, o certo é o que está aqui. E eu e você temos que viver o que está na palavra, porque no último dia, quem vai nos julgar é a palavra. Se eu viver segundo aquilo que a palavra aprova, Deus vai me aprovar no final. Mas se eu negar a palavra para viver, para agradar os homens dessa terra, eu estou negando a Cristo para agradar as pessoas. Jesus diz, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei aonde? Diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós não podemos ser covardes, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja é a coluna da verdade. A coluna, ela existe para sustentar a verdade. Ou seja, toda a verdade bíblica que estabelece os padrões de Deus, os princípios de Deus na terra, deve ser sustentada pela igreja. Eu e você somos a igreja, e como igreja nós temos que sustentar a verdade de Deus nas nossas vidas. Não podemos fugir disso. Então, Sodoma e Gomorra representa o recado de Deus a uma geração que está brincando com a verdade, que está brincando com a vontade de Deus. Só que chega uma hora que a paciência de Deus tem limite, e Deus tem que julgar, Irmãos, a destruição de Sodoma e Gomorra é um alerta de Deus para uma sociedade, que perdeu a sanidade mental, que perdeu o senso do ridículo. O que é sanidade mental? Sanidade mental é uma mente sã. Uma mente sã é uma mente que consegue discernir entre o certo e o errado, entre o sensato e o insensato, entre o puro e o impuro, entre o bom e o ruim, entre o bem e o mal. E com base na sensatez, no princípio da pureza, da bondade, com base naquilo que é bom, naquilo que é certo, a pessoa honra todas essas coisas. Só que hoje a gente olha para uma sociedade onde as pessoas estão pegando um bebê de borracha,
chamado bebê reborn. Quem já ouviu falar de bebê reborn? Estão pegando um bebê de borracha, estão levando no posto de saúde para ser atendido. Irmãos, qual que é a sensatez? Qual que é a sensatez que está por trás de uma atitude dessa? Uma atitude dessa é sensata ou insensata? Uma atitude dessa é boa ou ruim? É certo ou errado? Né? Quantas pessoas, irmãos, eu vejo, é absurdo, você vê festinha de bebê reborn, como se as pessoas estivessem lá vendo uma criança viva e conversando com aquele bebê. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade doente da cabeça, uma sociedade que está doente mentalmente, que está perdendo o senso do ridículo. E aí nós temos associado a isso os Therians, que são pessoas que se sentem animais. Quem já viu o vídeo de uma pessoa na coleira e outra pessoa carregando aquela pessoa como se fosse um cachorro? Quem já viu? Levanta a mão aí. Qual é a sensatez que tem nesse tipo de atitude? Uma atitude dessa é sensata ou insensata? É certo ou errado? Uma atitude dessa, irmãos, condiz com a atitude de uma pessoa que tem uma mente sã, mas está crescendo. E eu, como pastor, eu fico pesquisando essas coisas. Por quê? Porque eu tenho que chegar aqui e educar a igreja de Cristo. Eu tenho que chegar aqui e falar sobre essas questões com a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque são questões que estão acontecendo, irmãos, de uma maneira que não está parado, está crescendo, está aumentando o número de pessoas. E esses dias eu vi uma reportagem de um rapaz que ele disse que ele se sente uma cabra, porque ele começou a olhar para a cachorrinha da mãe dele e viu que ela era feliz. Então ele entende que ser um animal, ser um animal vai fazer ele feliz. A impressão que eu tenho é que as pessoas elas estão fugindo de situações que machucam, que ferem, e essa questão dela se sentir um animal irracional é uma fuga da realidade que ela não quer encarar, é uma fuga da realidade que ela não quer enfrentar, como ser humano, que precisa ser enfrentado como um ser humano. Mas é pior, irmão, sabe por que é pior? Porque o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de quem? Vou repetir, nós seres humanos somos criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo, ele quer humilhar Deus. O diabo, ele quer envergonhar a Deus. O diabo, ele quer zombar de Deus. Sabe como é que ele faz isso? Levando o ser humano a se fazer como um cachorro, porque ele carrega a imagem de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Uma pessoa que é a imagem do Deus vivo, na posição de um cachorro, indiretamente está ofendendo a imagem do Criador, está ofendendo a imagem de Deus. Não tem nada contra os animais, irmãos. Os animais são tudo de bom nessa terra, mas eles não foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós sim. Então quando eu e você não, Deus o livre, está destruído. Mas quando uma pessoa resolve achar que é uma vaca, que é um, sei lá, um cachorro, que é um bode, que é um burro, que é um jumento, sei lá, a pessoa começa a agir desse jeito, ela está transferindo aquele ridículo que ela está trazendo sobre a vida dela para Deus. E o diabo está zombando de Deus. O diabo está zombando do Senhor, porque ele está dizendo, ó, aquele que você criou a sua imagem e semelhança, está fazendo papel de cachorro, está fazendo papel de gato, está fazendo papel de bicho. Então nós precisamos entender que uma geração que vive sem sanidade mental, está trazendo sobre si a expectativa do juízo de Deus. Infelizmente o mundo que nós estamos vivendo é assim, está ficando cada vez mais perdido moralmente,
e espiritualmente. No Japão mesmo, já fizeram inúmeros robôs, masculinos, femininos, Elon Musk, né, que fazem coisas que deveriam ser feitas por nós seres humanos uns para com os outros. Ou seja, o mundo está se tornando cada vez mais distante da realidade com Deus, da realidade em Deus. O ser humano está criando uma realidade alternativa, paralela, onde Deus não faz parte da sua vida. E eu quero perguntar para você: Deus faz parte da sua vida? Você é de Deus? Então deixa a palavra de Deus ditar a regra na sua vida. Irmãos, a destruição de Sodoma e Gomorra, pulando agora, eu estou olhando o tempo aqui, eu vou ter que ser mais rápido. É uma mensagem de alerta também para aquele que é justo, ou que se entende como justo, mas sacrifica a sua moralidade, sua espiritualidade para obter ganhos materiais. Agora já não é mais com o mundo, agora é com a gente, igreja. Agora vamos olhar para Ló olhou para Sodoma e Gomorra e foi para lá, porque ele ficou hipnotizado, seduzido pelos ganhos materiais. Ele, na visão dele, valia a pena viver à beira de um abismo moral, valia a pena viver à beira de um abismo espiritual, para ter ganhos materiais. Ou seja, eu vou ganhar no material, mesmo que eu perca no moral, mesmo que eu perca no espiritual, eu vou ganhar no material. Era isso que estava no coração dele, que se percam os valores morais, que se percam os valores espirituais, mas que eu ganhe no material. Aí eu pergunto para a igreja: vale a pena a gente perder a nossa moralidade, a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, para ter dinheiro, irmãos? Vale a pena a gente jogar no lixo a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, só para ter dinheiro no bolso? Isso é uma situação que nós temos que avaliar. Se você perguntar a um político corrupto, que talvez está envolvido em um monte de esquemas financeiros, ganhando dinheiro de forma ilícita, comprando casas, carros, viajando, comprando joias, talvez ele diga que vale a pena, porque ele está conseguindo obter felicidade nesse tipo de situação. Mas se você perguntar para o apóstolo Paulo, por exemplo, se vale a pena, ele vai responder para você como ele respondeu aos filipenses: circuncidado ao 8º dia, da tribo de Israel, israelita, da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu, segundo o zelo da lei perseguidor da igreja, segundo o rigor da lei irrepreensível. Olha só, segundo a lei fariseu, segundo o zelo pela lei perseguidor da igreja, segundo o rigor da lei irrepreensível. Mas considerei todas essas coisas como esterco para ganhar a Cristo. Porque não adianta eu ter todas essas coisas na terra e perder a minha alma. Só Jesus pode colocar o meu nome no livro da vida e a minha alma no céu. Só Jesus pode colocar o seu nome no livro da vida e a sua alma no céu. E isso não tem preço, não tem nada nesse mundo que pague o valor da sua alma. Ele morreu para nos salvar, Ele ressuscitou para nos salvar, e Ele vai voltar para que estejamos para sempre com Ele. O apóstolo Paulo entendia que o inverso é o que nós temos que viver. Temos que sacrificar tudo nessa terra para podermos ganhar tudo no céu. Amém, igreja? Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque a cada dia eu e você temos que renunciar ao pecado,
temos que renunciar ao mundo, temos que renunciar, irmãos, às propostas indecentes que são colocadas diante de nós, para termos Jesus e a salvação que Ele nos dá. Todos os dias, eu e você temos que fazer isso. A destruição de Sodoma e Gomorra é um alerta para cristãos que querem viver presos aos valores, às riquezas dessa terra, sem se preocupar com o que virá lá adiante. Lucas 17, dá para colocar aí? O Davi está aqui. Lucas 17, 28 a 30 diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu o que, irmãos? Fogo do céu, fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês querem saber como será a minha vinda? Olhem para os dias de Ló. Eles comiam, eles bebiam, eles plantavam, eles edificavam, eles compravam. Em outras palavras, irmãos, eles não estavam fazendo aparentemente nada que era pecaminoso, porque não tem problema nenhum em comprar, em vender, em plantar, em edificar. O problema é quando, em função dessas coisas, nós desprezamos a nossa vida espiritual. Nós abandonamos a nossa vida espiritual, porque estamos preocupados demais em comer, em beber, em plantar, em edificar, em ganhar dinheiro. E aí nós esquecemos que nós temos que orar, que nós temos que ler a Bíblia, que nós temos que servir a Deus, que nós temos que estar na igreja, porque estamos preocupados demais em comprar, em vender, em beber, em comer. Tem muita coisa boa que vai levar muito crente para o inferno no dia do juízo. Mas Senhor, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Tudo bem, filho, mas você não teve tempo para mim. Eu não tive espaço na sua vida. A sua vida estava cheia com o mundo, e você deu as costas para mim. Você não matou, você não roubou, você não adulterou, mas você me negou diante dos homens. Então agora eu te negarei diante do meu Pai. Irmãos, a mensagem de Sodoma e de Gomorra deve ser um alerta para mim e para você, que não estamos matando, nem roubando, nem adulterando, mas também estamos vivendo para o mundo, estamos vivendo para as coisas dessa terra, estamos dando as costas para Deus, e para Deus muitas vezes damos as sobras do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso serviço, mas para o mundo e para nós damos o melhor. E eu quero dizer para você, se você está vivendo assim, isso te desqualifica como servo de Deus, porque o servo não é dono da sua vida. O dono da vida do servo é o seu Senhor, amém? E o servo vive para fazer a vontade do seu Senhor. Então nós que estamos aqui precisamos entender que essa mensagem é um alerta de Deus para mim e para você, sobre o perigo de vivermos para o mundo ao invés de vivermos para Deus. Um alerta, irmãos, para aquele que se considera justo, mas muitas vezes está dando as costas para Deus ao invés de dar as costas para o mundo. Um alerta para aqueles que no momento que tem que dar as costas para Sodoma e obedecer a Deus, não conseguem obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Quem se lembra da mulher de Ló? A palavra de Deus disse: saiam, e o anjo pegou eles todos pelas mãos, e aí a única palavra foi: não olhe para trás. A graça de Deus tirou Ló e sua família do mundo que estava perdido. A graça de Deus tirou Ló e sua família da destruição. Mas a mulher de Ló não conseguiu obedecer. Vou dizer uma frase, grave isso no seu coração.
Isso é teológico. A graça te tira do mundo, mas a obediência tira o mundo de você. Amém? Vou repetir. A graça te tira do mundo, mas a obediência é que vai tirar o mundo do seu coração. Só a graça, irmãos, só a graça sem obediência não vai te levar até o fim. Se você se colocou debaixo da graça, você tem que agora obedecer a Deus. Porque uma coisa é Deus te tirar do mundo, a outra é o mundo sair do seu coração. Tem muita gente na igreja que está na igreja, mas o coração está no mundo. Sim ou não? Está na igreja, mas o coração está lá fora. Se você continuar vivendo assim, você vai ser uma pessoa que vai olhar para trás, ao invés de olhar para frente. E se você olhar para trás, porque está apegado àquilo que Deus mandou você deixar, está apegado àquilo que Deus mandou você abandonar, você corre o risco de ficar, ao invés de subir. Os irmãos estão entendendo? A entrega de vida para Jesus é uma viagem sem volta. Quem entregou sua vida para Jesus aí? É uma viagem sem volta. Você não pode voltar mais. Você não pode recuar mais. É daqui para frente. Então nós que estamos aqui hoje, vamos participar da ceia, precisamos pensar nisso. Deus não quis destruir Sodoma e Gomorra, mas Ele teve que fazê-lo, porque o povo deu as costas para Deus, porque o coração do povo se endureceu para a voz de Deus. Deus, Ele te ama, mas virá um julgamento sobre a terra. E eu encerro essa palavra falando do julgamento que virá sobre a geração do nosso tempo. 2 Pedro 3:7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Amém? Em santo trato e em piedade, precisamos aguardar o grande dia do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento.